Aqui é o presbítero Antônio Carlos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo nesta noite. Eu quero levar para os irmãos um tema muito difícil de, às vezes, se aceitar, dependendo da situação em que a pessoa se encontra. Nós sabemos que a Bíblia ela é clara em nos dizer que o pecado nos leva à morte. E a Bíblia fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala que nós devemos sujeitar a Deus, nos entregar a Deus e resistir ao diabo. Porque se nós sujeitarmos primeiro a Deus, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, ele foge de nós. Mas tem que ter uma sujeição. Não nos ensina a sujeição. E eu estava meditando no Jardim do Éden o pecado do homem. Mesmo a serpente tendo enganado, falando que ele ia ser igual a Deus e tal, com aquela conversa, e o homem caiu no pecado, deu ouvido à voz da serpente. Mas hoje, veja bem, hoje, mesmo porque o Senhor havia falado, se comer daquele fruto, certamente morreria. Então, se o Senhor falou que certamente morreria, é porque morreria. E o Criador deles falou, eles deveriam dar ouvido ao Criador. Mas deu ouvido a Satanás. É a mesma coisa conosco nos dias de hoje. Sabe o que a gente começa a pensar? Pensar o seguinte, quando chega a proposta aos ouvidos, olha só o que a gente pensa, o que vem na mente. Não, eu vou pecar, depois eu volto e me reconcilio com Deus. Eu peço perdão a Deus. E Deus vai me perdoar e tudo bem. Foi assim no Éden. O homem pecou. E Deus teve misericórdia e cobriu o seu pecado, cobriu a sua nudez. Mas a consequência, ela não deixou de vir sobre o homem. A mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes, nós recebemos proposta de pecado. E há pessoas que começam a imaginar o seguinte, eu vou pecar, mas eu volto, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. E não se lembra, às vezes, da consequência. A grande consequência que vai ter por causa daquele pecado, porque o homem, desde o princípio, ele paga a consequência pelo seu pecado, por ter desobedecido a Deus. Então nós devemos ter cuidado com isso, porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala assim, não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus vai perdoar o seu pecado. Deus é misericordioso, mas você vai pagar o preço pelo seu pecado. E nós vimos pessoas dentro das nossas igrejas, dentro da igreja, na prática do pecado, praticando o pecado, às vezes, um pequeno pecado, ele fala assim, é uma coisa muito pequena, e depois eu peço perdão a Deus. Saiba, por mais pequena que seja a sua iniquidade, você vai pagar por ela. Você vai pagar por isso. Aí apenas um celular roubado que eu vou comprar, mas aí alguns ainda falam assim, eu vou orar nele. Meu Deus, tem sim. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas dessa forma. Eu vou, depois eu oro nele e pronto, acabou. E peço perdão a Deus e pronto, acabou. Mas não é dessa forma. Por isso que tem muitas pessoas passando grandes necessidades, porque tem pessoas morrendo espiritualmente, tem crente passando escassez por causa disso.
porque o pecado entrou na sua vida, o pecado entrou na sua casa, o pecado está... Aí vira uma coisa costumeira, ele fez uma vez, aí ele está sempre fazendo, mas a vida dele é sempre uma vida de derrota, tanto espiritual como financeira, a vida dele é uma vida de derrota. Então Deus está falando com você aqui, é tempo de parar. Porque isso tudo talvez seja uma cobrança de Deus na sua vida, e o Senhor está falando, ó, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, com Deus não se brinca. Então volte atrás e comece a fazer as coisas da maneira certa, da maneira em que agrada a Deus. Nós sabemos que José, ele teve a oferta de pecado e ele não pecou porque ele amava ao Senhor. Eu tenho certeza que aquela mulher era uma mulher bonita, atraente, atrativa, porque o pecado ele vem com uma atração, uma coisa que chama a nossa atenção e que traz o nosso coração para aquilo, mas aí ele amou o Senhor muito mais do que o pecado. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. As ofertas virão para você, mas diga não para o pecado. Às vezes no momento de maior dificuldade que a proposta te vem, mas diga não, porque se você disser sim, você vai pagar um preço. E às vezes tem pessoas aí pagando o preço, mas é tempo de consertar e falar assim, eu não vou fazer isso mais, vou mudar a situação da minha vida. Eu quero uma vida de prosperidade financeira, eu quero uma vida espiritual na presença do Senhor. É tempo de mudar. Deus está te dando a oportunidade de mudar e o tempo é hoje. Amém?